Olá, olá, muito boa noite, senhoras e senhores. Meninas e meninos, está no ar o VIP Show de hoje, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2012, ao vivo e a cores pelas ondas cibernéticas do portal VIP Social, através da nossa TV VIP. Estamos conectados mais uma vez, interligados pela estação número 1 da comunicação de massa do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda, e nós continuamos no topo do pódio da aceitação popular dessa abençoada região, grato e sobretudo pela companhia de sempre, pelas energias positivas que chegam daí e tentando tomar aqui com sucesso, retribuir da melhor maneira possível. Os nossos canais de interação já estão liberados para que vocês participem com comentários, críticas e sugestões, além, é claro, das perguntas para o nosso ilustre convidado dessa noite, que, como a gente frisa aqui, a cada edição do programa, dão um tempero especial à nossa atração. Basta procurar pelo VIP Social no Facebook ou no Twitter e escrever para a gente. Nossa produção, ela está sempre atenta e sempre que possível a gente, se possível, dependendo da intensidade do nosso papo aqui, a gente vai transmitir a sua participação. Sejam todos bem-vindos a este ajuntamento popular dos mais saudáveis. Aqui as câmeras mostram 2, às vezes 3, 4, mas na verdade nós somos milhares. Nós daqui, vocês daí, põem na calculadora para ver o resultado. Por falar em ajuntamento, nessa época, candidato não para, de velório a churrasco no quintal, lá estão eles, em bando, distribuindo sorrisos, carinhos, tapinhas nas costas e apertos de mão. Um observador antenado do cenário político local tem a fórmula do sucesso. O candidato a vereador que quiser desesperadamente se eleger em Tijucas, ele pode, para isso, apenas anunciar um evento com local, data e hora, e quando o salão estiver cheio, sair e deixar uma bomba acesa. Depois do boom, é só comemorar, porque ele vai se eleger com certeza, nem que seja por WO. Nessa correria toda, tem quem corra menos, são os garantidos que só se preocupam com a captação dos votos. Mas também tem aqueles que correm de um lado para o outro, são os rejeitados hoje, aptos amanhã, rejeitados novamente depois de amanhã, e assim vai. Tem candidato que dorme, ou até nem dorme, ele dorme candidato e amanhece descandidatado. Parafraseando um ex-presidente, podemos dizer que nunca na história dessa abençoada região houve tanta intervenção judicial quanto as candidaturas. Por um lado é bom, o lado do bem comum, da justiça, da democracia. Por outro lado é ruim, que é o lado do próprio candidato. Mas, senhoras e senhores, meninas e meninos, aqui no nosso mundinho só tem coisa boa, porque está aqui, ao meu lado, meus amigos, ninguém menos que o ex-jogador de futebol Sávio Bortolini Pimentel, ou somente Sávio, ou para quem lembra, o anjo louro da Gávea, uma das grandes revelações do Flamengo nos anos 90, terror das defesas adversárias, peça do famoso ataque dos sonhos com Romário e Edmundo, que foi muito melhor no papel do que propriamente no gramado. Quem é flamenguista não esquece dos dribles rápidos e precisos pela ponta esquerda, da canhota certeira na hora do gol e das jogadas geniais em velocidade. E quem não é flamenguista também não esquece, porque o que Sávio fazia nos campos não era futebol, era arte, ressurgida de 10 em 10 anos nos pés de algum fora de série, como ele foi. Além de jogador fantástico, estão na conta do Sávio a conduta exemplar fora de campo, coisa que é cada vez menos comum no futebol atual. E é sobre a carreira e a vida desse ídolo da bola que vamos tratar aqui hoje, agora, no VIP Show dessa noite, que está realmente especialíssimo. Obrigado, Sávio. Puxa vida. Olha, eu antes de mais nada quero te dizer que eu sou um flamenguista doente. Olha a música. Coisa linda. Aumenta o som, DJ, pra gente, por favor. Olha isso. Uma vez Flamengo. Pode tirar pra gente, obrigado. Eu sou flamenguista doente, cara, e eu tô sofrendo nesse momento que a gente está passando, mas eu quero te dizer que tu foste um dos meus primeiros ídolos lá no início da minha adolescência, quando eu realmente soube o que era futebol, futebol de verdade, que tu me ajudaste a conhecer, e soube o que era Flamengo, é através de ti que eu fiquei sabendo disso. Muito obrigado pela tua participação aqui hoje, estou bem feliz. Muito obrigado, Léo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, aqui no VIP Show, e realmente é um prazer. A gente, não só você está sofrendo, tá? Eu também estou sofrendo um pouco como flamenguista que eu sou, não tem jeito, né? Eu fui criado praticamente, deixado ali na Gávea praticamente muito cedo,
Mas enfim, cara, para mim é um prazer muito grande. Toda hora que toca esse hino também, realmente arrepia tudo, né? Para quem é rubro-negro, é uma emoção muito grande. Tá certo. Tu és natural de Vila Velha, no Espírito Santo, né? Exatamente. Qual foi o caminho que tu fizeste de lá para o Flamengo? Então, eu comecei em Vila Velha, em Vitória, praticamente uma cidade muito... São duas cidades praticamente em uma, né? Uhum. Uma é a capital, a outra é mais populosa. E eu jogava no time chamado Desportiva, que era um time, no amador, é muito forte ali na capital. Jogava até que idade? Eu joguei até os 13 anos, porque teve em Vitória uma competição internacional, no qual foi Flamengo, foi Botafogo, foi o River Plate da Argentina, Bahia, enfim, grandes clubes. E a Desportiva, meu time foi campeão. Quer dizer, nós ganhamos o Flamengo na semifinal, ganhamos o River Plate da Argentina na final, e eu fui, assim, o grande destaque da competição, e ali o Flamengo já cresceu o olho do menino. E quis me levar para o Rio, 13 para 14 anos. É engraçado que teve um episódio, alguns meses antes, com o Botafogo, porque o Botafogo já me conhecia, que tinha sempre, na época era chamado Olheiros, né? Rio Vitória era muito perto ali para eles, e o Botafogo queria me levar já com praticamente 12, 13 anos. Eu lembro que eu fui com meu pai ao Rio para fazer justamente 2 treinos no Botafogo e já para praticamente ficar ali. E engraçado que no dia que eu fui, nesses 2 dias, greve de ônibus no Rio de Janeiro. E não teve treino e não teve como eu ficar, meu pai me levou de volta para Vitória. Quer dizer, até o Botafogo na época falou, não, deixa ele aqui com a gente, meu pai não. E alguns meses depois eu fui para o Flamengo, quer dizer, e fico quase 11 anos, né? Quer dizer, é uma história e o que tem que acontecer realmente. Foi o caminho certo. Os deuses do futebol são muito sábios. E foi isso, aí eu fui com 13 para 14 anos, cheguei no Flamengo. E aí se profissionalizou com? Eu me profissionalizei em 93, com praticamente 18 anos. Eu tive a participação no Brasileiro de 92, com 17 para 18 anos. Então tu foi campeão em 92 também. Quer dizer, eu participei de alguns jogos assim, na reserva, e depois eu voltei para a equipe de júnior, depois eu subi de novo com o Júnior, treinador, né? Então foi campeão em cima do Botafogo, né, em 92. Do Botafogo, exatamente. E ali segui minha carreira, quer dizer, foi maravilhoso, né? O Flamengo para mim realmente sempre foi minha segunda casa. Tu falaste do Júnior, eu sei que hoje, comentarista da Globo, ele foi o grande responsável por te trazer dos juniores ao time principal do Flamengo. O que ele te dizia na época? O Júnior, é engraçado porque eu tenho realmente é uma pessoa muito querida, assim, para mim, ele representou muito na minha carreira, porque foi justamente no ano de 94, onde o Flamengo estava fazendo uma reformulação muito grande no elenco, e era um time muito jovem. E eu ali de 93 para 94, eu subi com ele, e já no começo do ano de 94, a pressão era muito grande em cima dele para me colocar no time titular. E eu lembro que eu entrava todo jogo faltando 20, 25, 30 minutos, porque a torcida pedia, e chegou um momento que a torcida já estava questionando muito ele, que o Júnior era um grande ídolo da torcida do Flamengo, mas já estava sendo muito questionado. E era uma pressão muito grande. E ele conversava comigo para eu ter paciência, para eu ter tranquilidade, que o meu momento realmente ia chegar. E teve um jogo contra o Botafogo no Clássico, que ele me chama 2 dias antes do Clássico e fala, olha, você vai jogar titular, é a sua oportunidade, e eu acho que está na hora. E realmente foi o momento certo ali, já foi o meu primeiro grande jogo com a camisa do Flamengo titular, e depois eu não saí mais. Eu acho que ele foi... realmente na época ele foi até como um pai em conversar comigo e pedir tranquilidade, mesmo contra a massa, torcida, né? A torcida do Flamengo é desgraçada mesmo. E ele foi... Eles fazem a mesma coisa. Conseguiu colocar bem isso. É mais ou menos como fazem com o Adrian hoje. Tu acompanha? Acompanha. Aquela pressão para colocar o menino, talvez o menino não esteja pronto ainda, mas a torcida sempre quer, né? E nesse momento do Adrian é o momento mais difícil, né? Porque o time está muito mal. Quer dizer, com todo respeito ao Flamengo, o time já não é forte, a gente tem que admitir, está demonstrando isso no campeonato.
E você entrar com um garoto de muita qualidade, até eu gosto muito do Adrien, tem que cuidar, né? ir cuidando bem, mas ao mesmo tempo não tem muito o que esperar, né? Quando bate na porta tem que entrar e tentar segurar o máximo. O Flamengo é sempre muito difícil. E o Zico, que é teu ídolo também, que tu sempre diz isso, né? Isso. Ele também te aconselhava nessa época? O Zico, o interessante do Zico, eu brinco sempre que antes de ser Flamengo eu era Zico, né? Eu tinha uma verdadeira adoração pelo Zico, sempre foi meu grande ídolo e para mim, pela televisão, vê-lo jogar era fantástico. E logo quando eu subi, eu comecei a me destacar e começou aquela comparação com o Zico. Eu acho que o grande toque que ele me deu realmente sabe, seja você. Eu fui eu, o outro vai ser o outro e você vai ser você, acabou. Eu acho que aquilo ali foi determinante, porque eu sempre tentava separar isso. A única coisa que eu dizia foi: o Zico é o Zico e só vai existir um. Não vai ter outro melhor do que ele na história do Flamengo, é muito difícil isso acontecer. E o que eu tentei fazer ali era realmente ser o sábio, buscar meu espaço e da melhor forma possível. Momentos bons e ruins, que é normal no futebol. Foi muito bom tu ter sido sábio. Mas eu tentei ser o máximo, realmente o sábio. A administração do Flamengo, ela sempre foi um caso à parte. Na tua época, era mais ou menos caso negativo. Era mais ou menos como hoje. Os problemas de hoje eram os mesmos daquela época? São os mesmos, né? Mudou muita coisa. Hoje está pior. Eu acho que cada dia vai pior. Tu ficou sem receber salário também? Na minha época, muitas vezes o meu salário o mês era 90 dias para mim. Para mim, para muitos, né? A gente sabia que 2, 3 meses a gente ia receber. No mês certo era muito difícil. Puxa vida. O Flamengo, a gente, até hoje, é um problema muito grande. É má administração, é a gestão amadora, são pessoas erradas. Quer dizer, é tudo um pouco, né? Você vê um clube com a história, com a tradição e com um nome tão forte que é o Flamengo. E não dá de dizer que o Flamengo não ganha dinheiro. Porque não, ganha, muito. Sempre teve torcedor do lado dele, sempre teve estádios cheios. E como é que não consegue transformar isso em resultados? Quer dizer, isso realmente eu nem consigo responder, mas é visível, né? O que acontece ali dentro. Vamos malhar o Flamengo aqui. Mas eu fico triste por isso, porque a gente hoje o Flamengo, porque a gente quer ver a coisa andando, né, cara? Eu acho que tinha que está entre os 5 maiores clubes, os 5 mais potentes, não só do Brasil, do mundo. Pela força que tem, pelo que recebe, pela sua torcida. Mas, enfim, acontece coisa do futebol. E em 95, o Romário, então melhor jogador do mundo, naquela Copa de 94, ele estourou, realmente, ele chegou ao Flamengo e tu já era xodó da torcida, a torcida te adorava, usavas inclusive a camisa 11 que depois ele chegou e confiscou. Isso te incomodou naquela época? Já de cara perder a camisa do Romário? Não me incomodou não. Engraçado que toda a história do amador do Flamengo, eu joguei com a número 11, tá? E eu gostava realmente muito da número 11. Mas, quer dizer, eu com 20 anos, chega um cara que é campeão do mundo, ídolo nacional, e falo, eu quero jogar com a 11, o que eu vou fazer? Eu não posso questionar muito, né? Até porque dentro de campo, indiscutivelmente, vocês formavam uma dupla ali de ataque sensacional, né? Espetacular. Foi muito boa. E fora do campo, como é que era a tua relação com ele? De muito respeito, mas... muito normal, eu não era meu amigo. Não era teu amigo? Não era meu amigo. Amigo é difícil, né? Amigos realmente são poucos, mas assim, foi uma pessoa que sempre me respeitou muito fora de campo, tinha um relacionamento normal, bom, e dentro de campo ele me respeitava muito mais ainda, porque ele sabia de alguma forma também que não é raro, eu jogava muito para ele, sim, né? Eu corria muito para ele, jogava para ele, tanto que no momento que ele parou a carreira, um dos jogadores que ele agradeceu... Ia te dizer isso agora, que eu já vi entrevistas em que ele dizia que tu foste um grande... Um dos melhores companheiros que ele teve. Os grandes companheiros. Para mim isso melhor gratificação do que essa é impossível, por quê? Porque a gente
eu que acompanhava todos os jogos, evidente, a gente percebia na hora do gol, às vezes, que não rolava aquele abraço, aquela coisa. Era... de uma distância tinha... O Romário, ele era muito frio, tanto dentro como fora de campo. Ele tinha o jeito dele, eu tinha o meu, mas eu sentia que no fundo ele tinha um respeito muito grande por mim. Tanto que ele, quando parou, agradeceu, e foi quando eu encontro no Rio ou em outro lugar, a gente sempre conversa um pouco, mas assim, foi o meu melhor companheiro. E vou mais, assim, eu acho que não existiu e não vai existir atacante de sua capacidade. Assim, eu acho que não aparece mais. Tanto ele como o Ronaldo, são dois. Eu até falo muito assim, hoje, a dificuldade que está tendo a seleção brasileira, e uma entrevista um tempo atrás, eu falei, olha gente, não existem mais Ronaldos e Romários, acabou. E o Brasil tem que aprender a conviver com isso. Alguém tão decisivo quanto eles. Não existe mais. E é muito difícil aparecer outro. E essa é a questão. São dois jogadores que você sabe que a qualquer momento pode decidir uma partida e um campeonato. Mas é o que eu te perguntei anteriormente, se quando vocês se encontram, hoje, vocês têm uma relação boa, conversam... Quando se encontra, sim. Sim. Normal. Tive ano passado uma viagem, a gente foi para a Rússia fazer um amistoso com a seleção brasileira e voltamos conversando bastante tempo no avião, enfim, falou muito em relação ao novo trabalho dele na política e bem entusiasmado. Está bem focado. É impressionante, assim, eu fiquei bem surpreso. Mas é que sabe, eu te pergunto isso porque a imprensa chegou a noticiar uma vez que durante uma excursão do Flamengo ao Japão, isso tu já deve ter ouvido essa história milhares de vezes, né? Ele teria inclusive te agredido. O que houve realmente nesse episódio? Não houve agressão, não houve nada. Aquele episódio foi um episódio que acontece muito dentro do futebol, uma discussão, o time estava perdendo. Isso acontece, é normal. E eu discuti com ele, a gente desceu discutindo também no vestiário, quase brigando, mas no outro dia estava normal. Só que um jornalista viu aquilo, já colocou e começaram a divulgar que jornalista é uma raça desgraçada. Foi agressão, e não existiu nada, não teve assim, tirando esse episódio aí, não tive mais nenhum problema, mesmo porque eu joguei 3 anos com ele, e em 3 anos ele jamais mesmo chamou atenção, ou discutiu comigo, ou por um passe que eu não dei, ele achou ruim dentro de campo. Isso não aconteceu. Eu acho porque ele tinha realmente esse respeito muito grande por mim, porque ele sabia que de alguma forma eu fazia de tudo para ajudar ele, a bola a ele, para ele fazer gol, para ele ser artilheiro, e ele sabe disso. E por isso que esse episódio foi um episódio isolado. Tá certo. Outra pergunta que tu já deve ter respondido também 1 milhão de vezes, mas eu tenho que te fazer ela. Fica à vontade. Tá. Por que o ataque dos sonhos, vamos colocar entre aspas aí, formado por ti, pelo Romário e pelo Edmundo, não vingou? Por 2 motivos, assim, claros. Primeiro que não tinha nenhuma união, nem nada em relação fora e dentro de campo dos 3, falando um pouco do ataque. E depois a falta de comando, não só do lado de cima da diretoria, como dos treinadores que passavam. Chegou uma época que o treinador foi o Washington Rodrigues, o Apolinho. Quer dizer, na verdade, em 95 ali, com os 3, foi tumultuado, podia trazer outros grandes jogadores, dificilmente ia dar certo, porque não tinha estrutura, não tinha bom ambiente, não tinha nada. E o que a gente conseguiu fazer ali, que foi muito, foi salvar o time para não cair para a 2ª divisão. Eu até vi uma entrevista do Romário há pouco tempo atrás. Ele até fazia uma brincadeira, ele cantava até aquela musiquinha, pior ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, sabe, o Romário Edmundo. Isso, na época vocês não conversavam sobre isso, porque se questionava essa relação de vocês. Se não conversavam sobre isso, não chamavam um outro e diziam, poxa, vamos dar uma resposta para esse pessoal aqui. Não tinha conversa, porque na época até basicamente os 2 não se falavam, entendeu? Eu até brinco, às vezes eu vivia no meio de um bombardeio ali, né? O Romário e o Edmundo já tinham relações estremecidas? Já praticamente
Não tinha uma relação... Eu achei que isso fosse depois, quando eles foram para o Vasco, mas ali já... Não, ali já era quer dizer, é tudo muito conturbado, assim, sabe? Aí vem a falta de salários em dia, vem... O Flamengo, na época, dispensava 10 jogadores, trazia mais 15, sabe? Não tinha tempo de treinar, de organizar, de estruturar. E com isso é muito difícil, quer dizer... Aí vem também a questão da vaidade, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? E eu vivi 2 momentos totalmente distintos, que foi lidar com grandes jogadores, que é um exemplo claro no Flamengo, e depois eu fui para um clube que só tinha realmente craques e grandes jogadores, que era o Real Madrid. Só que a grande diferença ali era o quê? Esses craques do Real Madrid colocavam o nome do Real Madrid em primeiro lugar. Primeiro é o clube. Primeiro o clube tem que ser campeão. E, naturalmente, nós vamos aparecer. E foi isso que aconteceu. Tanto que meus 5 anos de Real Madrid, nós ganhamos 3 Champions League. Quer dizer, é muito para um clube, sabe? Tanto que o Real Madrid está 10 anos sem ganhar. Foi a última em 2002. Essa era a grande diferença. Colocar a vaidade acima do clube, né? Talvez até porque o Real Madrid pague, né? Também, mas... É relativo. A partir do momento, é claro que afeta muito qualquer trabalhador nesse mundo, 2 meses de atraso, o cara já começa... Já tira o pé do acelerador. É diferente para mim, eu estou falando um pouco individual, quando você chega ali no estádio, quando você chega no Maracanã, quando você vê aquele estádio cheio, ou mesmo que seja com 2, 3 meses de salário atrasados, aquilo ali é muito forte. Eu que cresci no Flamengo, eu sei realmente o que era vestir aquela camisa, sabe? Quando você entra ali, você esquece tudo, cara. Você esquece que não tem salário em dia, que tem problema, você quer fazer o melhor para o clube, para a torcida, entendeu? E às vezes, claro que influencia muito, mas mesmo assim, nós tínhamos condições na época de fazer muito mais. Por esses motivos principais a gente não conseguiu fazer. A gente conversava aqui em off anteriormente sobre alguns jogos pelo Flamengo que tu fez. Tem algum deles que te marcou de forma especial? Bastante. Eu, pelo menos, tenho uns 10 que me lembro. Dá para citar um pra gente? Olha, tem 2 muito especiais assim na minha vida. Um foi realmente contra o Palmeiras em 94. Palmeiras, foi o ano da minha afirmação. Nós tínhamos um time muito jovem, irregular, e o Palmeiras tinha aquele timaço, bicampeão brasileiro, grandes jogadores, e no Maracanã foi 2-0, eu fiz os 2 gols, quebrou a invencibilidade de 17 jogos do Palmeiras. Eu lembro disso, rapaz. E aquele jogo foi muito especial para mim, que primeiro foi realmente um gol muito bonito, e no final do jogo eu fiz um gol de pênalti, que eu sofri. E teve um jogo também muito especial da Copa do Brasil 95, contra o Grêmio. Eu fui até artilheiro desse ano, contra o Grêmio no Maracanã 2-1. Aquele gol que tu passou de uma perna para outra e teve os dois zagueiros. Aquele foi um gol assim, mais bonito da minha carreira. E teve um jogo que muito poucas pessoas vão... A gente não dá para mostrar, o Juninho, na TV não dá, né? Porque agora a gente tá desligado ali, né? Queria procurar aquele gol ali para a gente mostrar. E teve um jogo muito especial também, que nós ganhamos o Campeonato Estadual Carioca em 96, invicto, que o penúltimo jogo foi contra o América na Gávea, e se nós ganhássemos o jogo, nós iríamos para a final com o Vasco, assim, podia até perder, uma vantagem muito grande para ser campeão direto. E nós ganhamos de 4-1, eu fiz 3 gols nesse jogo. E ali realmente a gente praticamente sentenciou o título invicto. Mas na final da Taça Guanabara contra o Vasco, em 2006, no 96. Um gol do Romário, outro teu. Isso. Teu gol também foi espetacular. Passe do Iranildo no meio da defesa e tu bateu na saída do goleiro. Foi um gol, foi bem legal no segundo tempo, 2-0. E ali praticamente... Aquele gol contra o Grêmio realmente é o que tu guardas hoje na memória como o mais bonito da minha carreira, não só do Flamengo, minha carreira, porque ali foi muitos torcedores me paravam depois da rua e falavam, como você fez aquilo? Eu não sei, ali a gente tenta em fração de segundos imaginar alguma coisa, tem que ser muito rápido. E ali a única maneira que eu encontrei foi realmente em muita velocidade
e me livrei, não sei, de 4, 5 jogadores, uma jogada muito rápida. O goleiro era o Danley na época. O time do Grêmio era muito forte também. Forte. E depois, no segundo tempo, eu fiz um gol bonito também. Foi muito bonito. Só que o primeiro foi tão bonito que o segundo ficou meio... Bateu entre o zagueiro e a trave, que ele ficou ali. Foi. Tinha driblado o goleiro. No final do jogo, aí o Jardel fez um gol de cabeça. Fez um gol de cabeça. E aqui ganharam de 1-0 e tiraram a gente. Volta, o Jardel fez o gol no final também. Isso. E nós saímos assim. Mas esse foi realmente um gol. Tô vendo como eu conheço tua carreira e conheço? Porra, tô vendo, hein? Conheço, cara, eu sou... Conhece mais do que eu. Em se tratando de Flamengo, aí eu sou realmente uma enciclopédia. Chega tanto, né? Porque eu pesquisei mesmo. A tua primeira convocação para a seleção brasileira, sabe? Principalmente a seleção brasileira pré-olímpica, ela foi fantástica também. Eu lembro de um jogo, um 5-0 contra a Venezuela. Chile. Foi contra o Chile? Foi contra o Chile. Tu marcaste 3 gols? No Chile. Foi esse? Foi em 94, né? 94. 5-0. Tu chegaste a jogar aquelas Olimpíadas de Atlanta em 96, não foi isso? Joguei o pré-olímpico na Argentina. Tu tinha na reserva só ninguém menos que o Ronaldo Fenômeno, né? Era teu reserva, né? Na Olimpíadas foi. Então, tu achas que tu merecias um caminho mais longo na seleção brasileira? Olha, eu nunca fui muito do que passou, questionar ou reclamar. Para mim, eu vivi a minha carreira, tentei ver da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Os clubes que eu passei, eu tentei realmente me doar ao máximo. Mas eu acho que sim, em relação à seleção, sim, porque eu lembro que até a Olimpíada de Atlanta, eu fui 3 anos praticamente em todas as convocações, não só a convocação principal pré-olímpica, artilheiro, e joguei todos os jogos praticamente. Fui artilheiro do pré-olímpico na Argentina, que a gente foi campeão, 3 meses antes da Olimpíadas. E na Olimpíadas, com 45 minutos, eu fui sacado do time e não voltei mais. Assim. Eu acho que já ali, com todo respeito, quando vai um Ronaldo na reserva, ele já vai assim, não, o Ronaldo vai entrar, acabou. E 45 minutos, eu saí contra o Japão no intervalo, a gente nem estava perdendo, estava empatando 0-0. Aí depois o Ronaldo fez a dupla de ataque com o Bebeto. E depois ali, praticamente, alguns momentos na Olimpíadas, entrei, saí, enfim. E depois a minha vida na Olimpíadas, na seleção, ficou muito mais difícil. Mas eu meio que optei por isso. Porque a minha prioridade ali era sair do Flamengo, ir para a Europa e fazer toda a minha carreira na Europa, e foi o que aconteceu. Eu fiquei 10 anos na Europa. Quando tu estavas no Real Madrid, eu não sei se foi nessa época que tu chegaste a dizer que o Zidane foi o cara com quem tu tivesse mais orgulho de jogar ao lado. Foi. O Romário não entra nessa conta, não? Assim... Porque tu disseste aqui agora também que gostaste muito de jogar. O Romário, para mim, foi o melhor atacante, e o atacante que até hoje eu não vi igual. Tá? Capacidade de goleador, enfim, realmente eu acho que não vai ter outro. Tá? Digo isso do Ronaldo também, que é fantástico. O Zidane, ele era diferente, cara. O cara era fantástico na maneira que ele jogava, na maneira que ele treinava, na maneira do profissionalismo que ele tinha fora de campo, um cara exemplar, um cara amigo, tranquilo, sereno. Eu acho que o Zidane é tudo. É tudo. É completo. Completo. Fora de campo, dentro de campo eu não tenho nem o que negar, cara. O cara o melhor momento da tua carreira foi Zaragoza, 2003 a 2006? 2006. Foi. Porque tu chegaste lá também, tu eras o craque do time, né? A gente falar assim, o melhor momento da sua carreira, porque quando você se torna ídolo de um clube como o Flamengo, de uma torcida tão exigente, tão grande como o do Flamengo, você vai para o Real Madrid, onde só tem fera. O Real Madrid foram 5 anos e onde eu praticamente ganhei todos os títulos mais importantes da minha carreira. Foi muito intenso o Real Madrid. Foi uma passagem muito boa. A torcida do Real Madrid, eu não sei o que eu fiz lá também, porque a torcida era muito exigente, mas desde o começo eles gostavam muito de mim, se identificaram muito comigo, assim, isso me ajudou muito. O Zaragoza foi diferente porque foram 3 anos e 3 finais importantes. Tinha acabado de subir, né? Tinha acabado de subir, nós formamos um time muito bom, não tem nem comparação com o Real Madrid, mas um time muito forte. Mas assim, até para mim,
os 3 anos que eu fiz no Zaragoza me surpreenderam. De tudo que eu fiz, assim, até dentro de campo mesmo, e foram títulos importantes, porque você chegar no Real Madrid e ganhar um título importante... Pô, é normal, né? Enfim, é uma coisa, mas no Zaragoza não. E foi justamente o auge, 3 anos assim, do auge do Zaragoza. Foi, tanto que na minha despedida no estádio, em Zaragoza, eu dei a volta olímpica sozinho no estádio, com a torcida toda de pé me aplaudindo, sabe? Aquilo ali foi uma coisa muito especial, assim, o agradecimento. Tem até um episódio rápido, assim, depois desse jogo, na mesma semana eu ia voltar já para o Brasil, para o Rio, e um senhor me gritou do outro lado da rua, pedindo para eu esperar, ele foi correndo, estava chovendo, aí eu falei, pô, o que aconteceu? Aí o cara falou, pô, apertou minha mão e falou, sabe, eu só queria vir aqui para te agradecer de tudo que você fez pela gente aqui em Zaragoza. Só isso, obrigado por tudo. Assim, aquilo ali foi realmente uma coisa que me marcou muito. E eu saí da Espanha assim, totalmente realizado. Eu volto para lá e é meu segundo país, cara. Te emociona? Hoje eu torço para a Espanha, assim, claro, eu sou brasileiro, torço para o Brasil, mas no Mundial eu torci para a Espanha, na Euro agora eu torci para a Espanha, porque assim, me receberam de uma forma tão carinhosa que eu tenho que retribuir de alguma forma, assim, é a minha torcida hoje. A tua volta para o Flamengo em 2007? 2006. Foi 2006? 2006, metade de 2006. Tá certo, nunca ficou bem esclarecida, principalmente para a torcida, assim, porque tu chegaste mal, jogaste e já foste embora. O que aconteceu ali? Ali eu gosto sempre de esclarecer esse assunto e eu vou ter a oportunidade um dia de esclarecer muito mais. Ali foi o seguinte, Você não pode falar hoje? Posso, vou falar. Tá bom. Mas sempre, as oportunidades que eu tenho de esclarecer, eu estou muito aberto a isso, porque muito pouca gente sabe. E eu tinha mais 1 ano de contrato com o Zaragoza, em 2006, ia terminar em 2007. E eu tinha, assim, um contrato, eu vou me dizer que era o meu melhor contrato na Europa, até melhor do que o Real Madrid. E quando eu falei, aconteceram algumas coisas importantes na minha vida, e uma das coisas que aconteceu na época foi a morte do meu pai. Quer dizer, uma pessoa que afetou minha vida assim de uma forma inexplicável. Eu fiquei praticamente 2 meses jogando no Zaragoza. Quer dizer, jogando não, né? Fingindo que eu jogava e treinava, porque realmente me abalou muito. Até uma depressão muito forte, a torcida entendia isso, a torcida... E eu resolvi, depois disso, voltar para o Brasil. Eu precisava voltar um pouco para o Brasil, ficar perto da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe. E eu abri mão desse contrato de 1 ano mais. O Zaragoza não queria, mas entenderam também. E eu fiz de 2006, na metade, até o final de 2007, 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. Eu vou, assim, praticamente 70%, 80% a menos do que eu recebia na Europa. Imagino. Mas eu queria voltar. E para mim só valia voltar para o Flamengo. Eu tive proposta do Cruzeiro, eu tive propostas concretas de São Paulo. Mas eu falei, não tem jeito. Eu só volto para o Flamengo. Se eu não puder voltar para o Flamengo, eu paro 1 ano. Não tem importância. E foi isso. Só que chegou, eu comecei a jogar em julho, agosto. Chegou em dezembro, eu tinha recebido um salário. 6 meses de um salário. Eu já estava pagando para eu jogar. Chega a ser sacanagem, né? Entendeu? E com isso eu tive uma contusão no pubis, voltava. O Flamengo já não tinha um time muito fantástico, né? Na época. E chegou no final do ano, eu falei, olha, vai começar em 2007 e vocês têm que acertar o salário comigo, porque não, a gente não tem dinheiro. Simplesmente assim, não tem dinheiro, não dá. Tudo bem, então vai ser difícil eu ficar. Você escolhe. Era assim, era um tratamento muito bom. Se eles faziam isso, um cara que passou 10 anos na história do Flamengo, imagina o que eles fazem com outros jogadores. Eu falei, então vai ser difícil. Aí a Espanha, a Real Sociedad, o treinador me ligou e falou, sabe, eu quero você aqui. Eu falei, faça uma proposta que eu volto então. O presidente no mesmo dia me ligou, mandou um fax com uma proposta concreta. Fui no Flamengo e falei, tenho essa proposta, eu quero ficar, mas não, a gente não tem dinheiro, acabou.
não vamos pagar, resumindo, não vamos pagar. Eu falei, tudo bem, então, obrigado, pode rescindir meu contrato, que amanhã eu estou embarcando para a Espanha. Tá bom, rescindir o contrato e foi isso. Foi isso que aconteceu. Foi assim, simples e objetivo. Na verdade, só um dirigente ali bancou a minha volta, que foi o Márcio Braga. O resto, ninguém me queria. Essa é a verdade, porque tem outros motivos, de repente tem motivos financeiros que não tinha nada envolvido, enfim. Mas essa foi a grande questão. Voltei para a Espanha, fiquei mais uma temporada e depois eu voltei aqui, fiquei no Havaí e terminei minha carreira. Mas aí, no Havaí, chegasse aí no Havaí, conhecesse Florianópolis e acabasse ficando. E por quê? acabei me apaixonando por Floripa. Por quê? Foi amor à primeira vez? Na verdade, eu ia parar já em 2009, quando eu voltei da Europa, e teve essa proposta, essa oportunidade de jogar mais um ano. E eu vi que a proposta do Havaí, não estou nem falando financeiramente não, mas para jogar um ano mais, terminar minha carreira no Brasil, e é claro que ajudou também a questão de ser Florianópolis, a minha família quis também vir para cá e tudo juntou e fizemos um ano de contrato. Só que o propósito do Havaí também não era só jogar, era fazer algo mais em relação à gestão, em relação o cara contrata a ser como pode dizer, um embaixador internacional do Havaí, mas eles não souberam levar isso, também pela gestão amadora, enfim, outros aspectos. E eu só terminei o meu ciclo no Havaí, fomos campeões catarinense em 2010 e com 3 meses a gente já tinha meio que decidido ficar em Florianópolis, morando. E eu estou há quase 3 anos e te confesso que dificilmente eu saio. Isso é muito bom. E hoje trabalhas com o quê? O que tu... Continuas atuando no futebol ainda? Hoje esse ano eu montei a minha empresa na área esportiva, ainda estou na fase... Agora em setembro, até exclusivo isso, tá? A gente vai fazer a divulgação da empresa, que é a Savio Soccer. Vem aqui de novo. Pô, certeza. E que é voltada realmente na gestão, investimentos de atletas e na gestão de carreira do atleta, mas uma gestão totalmente profissional, uma coisa bem família, uma coisa muito bem estruturada, que eu vou tentar fazer isso em relação a atletas a nível nacional e nível internacional. E junto a isso também a questão de palestras. Eu estou fazendo cursos intensivos de elaborações, de treinamentos, de palestras, falando um pouco mais de... Dá para ver que tá bom de gogó, né? Falando um pouco mais de gestão esportiva, que eu tentei me especializar muito em gestão, também fiz cursos internacionais. A questão de falar um pouco de superação, de motivação, que foi um pouco da base da minha vida, a questão de estruturas de clubes onde eu passei, um pouco de tudo. E eu também tenho a minha empresa, que eu também gosto muito, que é uma empresa de investimentos, não só financeiros, como imobiliários também, uma coisa que eu estou há algum tempo e agora eu estou mais dentro, né, porque eu tenho mais tempo, fico um pouco ponte aérea, Rio, Floripa, e é basicamente isso, estou tocando e te confesso que com muito mais tempo hoje, né, estou adorando. Que bom, o professor de Floripa continua aqui com a gente. Ô, Sávio, é uma pena que o nosso tempo seja curto, né? A gente já conversou muito mais de meia hora aqui, já deu o quê com o Geninho? 40 minutos, sei lá, já. Não tem problema. Mas eu acho que... Falei muito, né? Não, falou pouquíssimo, cara. Eu gostaria de ficar aqui falando contigo pelo menos mais umas 2 horas. Mas eu quero te convidar para a gente jantar agora ali e a gente bate mais um papo, pode ser? Pode ser. Então tá. Sávio, eu acho que eu tenho que te agradecer 2 vezes, cara. Uma pela tua presença, por essa conversa extraordinária que a gente teve aqui hoje. Não nem digo que entrevista não, porque é um papo informal, é para a gente bater papo mesmo. E por ter te conhecido pessoalmente, que tu és um dos meus grandes ídolos do futebol. E outra por me fazer entender naquele meu início de adolescência o que era realmente futebol. O que é Flamengo, o que realmente deveria ser Flamengo, né? É uma pena que seja algo tão raro, que não haja tantos sábios hoje no futebol com o teu nível de qualidade, com a tua conduta fora de campo, né? Que sempre foram diferenciais. Obrigado e obrigado mais uma vez mesmo.
Muito obrigado mesmo. Passou rápido, né? Mas quando realmente o papo é bom e te agradeço também que é muito descontraído, você deixou bem descontraído para falar coisas até que as pessoas sabem pouco, né? Até esse episódio de 2006, e é bom sempre esclarecer, principalmente, eu só tenho uma preocupação, esclarecer para a torcida do Flamengo, é a única coisa que me preocupa, porque é uma torcida que eu guardo com um carinho enorme. Você sabe, quem é Flamengo é isso, são poucos realmente que têm hoje condições mesmo de vestir essa camisa, porque não é fácil, cara, e tem que vir lá de dentro mesmo, no fundo do coração. E muito obrigado mesmo, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, cara. Que a gente adora, nós temos muito que agradecer ao Sávio, do nosso Flamengo, ontem e hoje, e sempre. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que nos acompanharam no programa de hoje. Olha aí o hino, coisa linda. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer, tomara que com alguém do nível desse espetacular Sávio, que deu show nos gramados e continua dando um show de simplicidade e simpatia hoje pra gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. É o meu maior prazer.